Pensa só, o que 430 mil reais em dinheiro vivo, uma sacola preta e um apartamento funcional em Brasília podem ter em comum? Bom, eles são um epicentro de um escândalo político que a gente vai destrinchar agora. A nossa história começa com esse número, que já acende um alerta: 430 mil reais. E olha, não é uma transferência bancária, não. É dinheiro vivo, em notas. E essa grana toda não estava no cofre de banco, nem nada do tipo. Foi achada pela Polícia Federal, sabe onde? Escondida dentro de um armário, em um apartamento de uso oficial de um político bem importante lá de Brasília. Pois é, essa descoberta foi a peça-chave que deu início à chamada Operação Galho Fraco, uma investigação que mira num alvo de peso, Sóstenes Cavalcante, que é líder de um dos maiores partidos lá na Câmara dos Deputados. O foco principal dessa investigação é o suposto desvio da cota parlamentar. Basicamente, é um dinheiro público que deveria servir para cobrir despesas do mandato, mas que a polícia suspeita que estava indo para um caminho bem diferente. A acusação aqui é bem direta, viu? A suspeita é que os deputados usavam contratos de mentilinha com empresas de aluguel de carros para desviar essa verba pública e depois lavar o dinheiro para ele parecer limpo. Tá, mas e aí? Como é que se explica 430 mil reais em dinheiro vivo assim guardados em casa? Bom, a versão oficial da história é, no mínimo, curiosa. A explicação dada por Sóstenes Cavalcante foi de que o dinheiro era totalmente legal, que veio da venda de um imóvel que ele tinha feito há pouco tempo. Mas e por que guardar uma bolada dessas em casa? A resposta foi surpreendente. Segundo ele, foi um lapso. Ele simplesmente esqueceu de depositar no banco. É exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque quando a gente pega essa explicação e compara com os registros públicos, aparece uma contradição. E uma contradição enorme. Vamos olhar para os números para entender direito. Na última declaração oficial de bens dele, feita em 2022, o deputado declarou que tinha um patrimônio total de menos de 5 mil reais. Agora faz a conta. Os 430 mil reais encontrados no armário representam 87 vezes mais do que todo o patrimônio que ele tinha declarado oficialmente. A pergunta que fica é como isso é possível? E ao que tudo indica, a investigação sugere que o buraco é bem mais embaixo. O suposto esquema pode ser muito maior do que só o mau uso da verba de gabinete. As fontes da investigação apontam para um padrão que se repete. Dá uma olhada. 5 assessores dos deputados teriam movimentado juntos um total de 28 milhões de reais em suas contas. E uma parte bem grande desse valor foi enviada para destinos desconhecidos. Ok, mas como limpar tanto dinheiro assim? Uma das teorias apresentadas nas fontes descreve um possível passo a passo que foi apelidado de método neopentecostal. A ideia seria: o dinheiro desviado é doado em espécie para uma igreja. Depois, a igreja contrata uma empresa de fachada do político esquentando os fundos. Certo? Entendido o caso, a pergunta que fica é: por que essa história específica é importante tanto no cenário geral? A razão pela qual este caso reverbera tanto em Brasília é porque ele não parece ser um ponto fora da curva. De acordo com as fontes, mais de 80 parlamentares estariam sendo investigados por esquemas bem parecidos, o que sugere um problema muito maior. Alguns analistas mencionados no material de origem chegam a conectar esse episódio ao que eles chamam de uma escola bolsonarista de fazer política. Seria um padrão de comportamento em que grandes quantias de dinheiro vivo aparecem e são justificadas com explicações, digamos, criativas. No final das contas, a análise que as fontes fazem é que o dinheiro em espécie, nesse contexto, funciona como uma ferramenta poderosa. Uma ferramenta para manter poder, para garantir lealdade e, claro, para influenciar decisões importantes dentro do Congresso. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Quando quantias enormes de dinheiro vivo aparecem assim, sem uma explicação clara, estamos diante de um simples lapso de memória de uma pessoa? Ou será que isso, na verdade, aponta para uma falha profunda no sistema que deveria proteger o nosso dinheiro público?